No final de 2015, o que era para ser uma viagem de 5 dias para o americano Otto Beer para a Coreia do Norte tornou o pesadelo que encurtaria sua jovem vida. O que aconteceu com ele? Por que o Otto voltou para seu país com lesões irreversíveis no cérebro? Oi gente, meu nome é Mariana, eu moro aqui no Japão. Esse caso me deixou bastante intrigada, por isso que eu resolvi trazer ele como primeiro caso aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem. Eu pesquisei bastante esse caso. É um caso que me intriga muito, muito mesmo, porque a Coreia do Norte fica aqui do nosso lado, né, do lado norte aqui do Japão. O Japão e a Coreia têm bastante conflito. Esses conflitos que eles têm duram anos, muitos anos, e eles nunca conseguem entrar num acordo, tanto que o líder da Coreia do Norte está sempre testando mísseis aqui no mar, então acaba caindo no mar do Japão esses mísseis. Graças a Deus não acertou diretamente aqui, pegou a terra do Japão, mas alerta aqui do Japão já foi acionado diversas vezes durante esse ano. Então acho que aqueles bunkers que a gente possa se esconder. Os japoneses que moram mais ali pro norte devem viver apreensivo. Aqui a gente não tem aqueles bunkers que a gente possa se esconder. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui no canal hoje. Vim falar sobre esse caso. Eu espero que vocês comentem, me digam o que vocês acharam e que vocês fiquem comigo até o final. Então, bora pro caso. Filho mais velho de Fred e Sid Beer, Otto cresceu no subúrbio de Wyoming, em Cincinnati, Ohio, junto com seus irmãos Austin e Greta. O Otto estudava na escola Wyoming e era um excelente aluno. Ele ganhou diversos prêmios, era atleta e tinha um sorriso cativante. Todos que deram declarações sobre a personalidade do Otto o descreveram como um jovem muito inteligente e geralmente o melhor da sala. Ele tinha uma personalidade bem simples, ele não gostava de se gabar ali que ele era muito inteligente, que ele era o melhor, tanto que essa personalidade dele deixava todos encantados. Ele namorava, a namorada dele dizia que ela era a alma gêmea dele, ela era apaixonada e geralmente quando ele ia muito bem numa matéria ou quando ele ia muito bem numa prova, ele escondia ali aquela prova, aquela nota, para que seus amigos não se sentissem mal com aquilo. Então eles ficavam muito orgulhosos de ter um amigo daquele jeito que você pudesse contar. E a personalidade do Otto, assim, era de uma simplicidade sem tamanho. Apesar dele vir de uma família bastante abastada, ele não utilizava disso para se aparecer nem nada. Os seus pais eram pequenos empresários ali da cidade deles. E geralmente ele comprava a roupa deles, as camisas, que ele gostava de usar bastante camisa diferente. Ele comprava as camisas nos brechós. E o pai dele até mostrou em algumas matérias as camisas que ele tinha, que ele gostava de comprar. Ele gostava de usar bastante ornamento, assim, de viagem, dos lugares que ele visitava. Quando chegou a hora de encerrar o ensino médio, ele foi convidado para ser o orador da turma. E na hora do seu discurso, ele não chegou com um texto brilhante. Ele reconheceu ali que foi difícil dele escrever o texto. Ele pesquisou no Google o que ele poderia trazer ali para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Ele chegou a procurar inspirações em Mike Tyson, J.K. Rowling, que é a autora dos best-sellers de Harry Potter. Mas mesmo assim ele não encontrou e ele acabou achando uma inspiração no seriado The Office, que falava: eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que você está nos bons velhos tempos antes que você realmente os deixe. E assim ele encerrou o seu ciclo no ensino médio ali com seus amigos. A partir dali ele procurou viajar, ele viajou bastante, ele foi para Cuba, Israel e Equador. No final, assim, da última viagem, ele acabou conversando com alguns amigos e eles já tinham ido para a Coreia do Norte. Isso fez com que ele ficasse bastante empolgado, querendo conhecer ali o povo norte-coreano, a sua cultura, porque não sei se todos sabem, mas é um país muito fechado, muito difícil de se visitar. Você não pode comprar uma passagem aérea e chegar lá assim do nada. Você precisa contratar uma agência de viagens. Então foi assim que o Otto fez. Ele conheceu a agência de viagens Young Pioneer Tours, com sede na China. Ele gastou mais de $1000 para essa viagem. Ele entrou em contato com a agência, explicou como que era o roteiro, o que ele queria. E aí ele decidiu que ele ficaria 5 dias viajando por lá, antes de começar um programa de estudo em Hong Kong. Ele chegou com o pai dele, ficou comentando com o pai dele que estava louco para conhecer a Coreia do Norte, que ele tinha se decidido aí no final do ano
porque ele estava nas férias da faculdade de inverno e ele achava que aquele era um excelente momento para que ele pudesse se preparar para começar uma nova vida, porque ele tinha um sonho de ser banqueiro. Ele estava estudando na Universidade Pública da Virgínia, então aquele momento ele esperava esfriar um pouco, né, a cabeça daquele tempo de estudos para poder voltar com todo o gás, poder se dedicar aos estudos. Então o pai dele ficou um pouco aflito com aquilo, disse os riscos que era, né, visitar a Coreia do Norte. Ele explicou ao pai dele para que ele ficasse tranquilo, que não tinha nada demais. Mal ele sabia, né, o que aconteceria ali naquela viagem. Então, em 29 de dezembro de 2015, ele preparou tudo para a viagem, ele estava muito empolgado. Ele deixou Cincinnati e foi para o aeroporto. Então, ele seguiu para Pyongyang. Chegando lá, eles estavam bem cansados. O grupo era de 10 pessoas. Eles chegaram e foram direto para o hotel. Yeonggi-kakdo, não sei se é assim que fala, é uma pronúncia bem difícil, não sei falar coreano, então eu acho que é isso que fala. Um adendo sobre a agência de viagens que eles contrataram, o slogan dizia: não seja um rosto na multidão, seja o pioneiro. Esse com certeza é um destino que sua mãe preferiria que você ficasse longe. Eles fazem diversos roteiros, acho que como Afeganistão, Paquistão, eles fazem bastante lugares assim bem difíceis de se conhecer, muitas pessoas não têm nem curiosidade. Então eles chegaram no hotel, foram descansar, porque no dia seguinte eles viajariam para Kaesong e para DMZ, que é a zona desmilitarizada. Se eu não me engano, é o lugar que faz fronteira com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte. Onde você pode circular assim um pouco mais tranquilamente. Então eles foram pro hotel, foram descansar, viajaram, visitaram os lugares. Pelo que se pode ver assim em alguns vídeos, eles param rapidamente nas atrações, não se pode muito ficar ali muito tempo. Pra você ter uma ideia, quando você vai tirar uma foto, eles ficam de olho em você. Se tiver algum líder ali aparecendo na foto, eles pegam a câmera da sua mão pra poder olhar, pra ver se o líder não tá cortando a cabeça, se ele tá no ângulo, se você não está fazendo algum ato de hostilidade com os líderes. Eu acho que é uma viagem bastante tensa, por mais que você esteja com outras pessoas ali, você está sempre, acho que ali, pelas pesquisas que eu fiz, você acaba tendo a sensação de que tá sempre fazendo alguma coisa errada. Deve ser assim algo bem sinistro, né? Eles passaram o ano novo na praça, o Otto bebeu junto com seus colegas ali de viagem. Ele e mais um, que era um britânico, eram os únicos solteiros, continuaram bebendo lá, brincando, tem uns lugares para eles jogar, para ficar ali se distraindo, voltaram para o quarto. Então na madrugada do dia 1º de janeiro, mais precisamente às 1h57 da manhã, o Otto tomaria uma atitude que acabaria com a sua vida. Decidiu ir até o 5º andar, que era um andar proibido, tanto que no elevador o 5º andar nem aparece na opção de você apertar os botões, né? Do 4º andar já pula pro 6º. Há alguns vídeos circulando no YouTube onde mostra alguns turistas que tiveram nesse andar. Era um andar proibido, não podia ninguém ir lá. Tanto que tinha várias suposições, teorias de que ali era um lugar onde deixavam prisioneiros, onde eles acabavam fazendo tortura até com as pessoas. Mas eu não sei o que passou na cabeça do Otto. Ele foi até esse andar, tentou tirar um banner que estava na parede. Eu não sei o que aconteceu, estava muito pesado, se era muito grande, ele não tirou o banner de lá. Ele mostra ele voltando após isso, ele estava sozinho, não tinha ninguém. Então ele retornou pro seu quarto no dia seguinte, quando ele estava embarcando junto com seus amigos. Ele foi abordado por 2 policiais norte-coreanos, deu uma batidinha no seu ombro, sem falar uma só palavra, só pegaram ele pelo braço e saíram puxando ele. Esse amigo, Danny Grayton, ele ainda sorriu, fez uma piada meio debochada com ele ali, dizendo: essa aqui foi a última vez que a gente se viu, foi bom te conhecer, assim, entre risadas. Aí o Otto ainda deu um sorrisinho assim, meio amarelo, meio sem graça, e seguiu. Quando passou alguns minutos após essa abordagem, eles já estavam embarcando, acho que dentro do avião, essas autoridades, esses policiais, eles chegaram para esses amigos e falaram que o Otto não embarcaria porque ele estava se sentindo mal. Uma coisa assim muito estranha, porque o Otto estava bem há 2 minutos atrás, então super estranho isso, ninguém acreditou muito, ficaram super apreensivos.
seguiram, né, para Hong Kong para fazer os planos da viagem. Então, em 29 de fevereiro de 2016, todos estavam bem apreensivos, esperando alguma notícia do Otto. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Otto apareceu na TV norte-coreana aos prantos, pedindo perdão pelo pior erro que ele pudesse ter cometido na vida dele. Ele confessou ter roubado um banner para uma igreja chamada Igreja Metodista da Amizade, situada em Ohio. Ele disse que a igreja ofereceu para ele um carro usado no valor de $10.000 para que ele retornasse com esse banner. Caso ele conseguisse, ele receberia esse prêmio, né? Não se sabe realmente se isso aconteceu, são teorias, suposições. Uma dessas teorias é que o Otto, ele era judeu, a sua família é judaica, mas eles não quiseram colocar isso ali na imprensa, não quiseram trazer isso à tona para que o que a Coreia do Norte estava condenando, o acusando, não tomasse força. Então, aparentemente ele era sim judeu, sua família era judaica, ele fazia parte de uma igreja, mas ninguém quis dar declarações a respeito, não se sabe se realmente foi isso que aconteceu, não dá pra saber, não saberemos nunca, porque não temos declarações do Otto. Mas ele fez uma declaração escrita, confessando que realmente foi isso que aconteceu. O Otto estava claramente abatido, mais magro, ele estava com o olhar perdido. Ele, uma das suas declarações, e olhava para o céu e pedia: pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. Essa audiência demorou poucos minutos, ele saiu praticamente carregado pelos policiais, com um olhar desesperador. A sua família estava em pânico, sem saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, se ele tinha morrido. Passou mais um mês. Então, no dia 23 de março de 2016, ele voltou a aparecer, mas agora era o seu julgamento. As pessoas que já participaram de um julgamento desse diz que esse julgamento ele é encenado, que você não tem condições de você sair de lá sem ser condenado se você comete algum crime. Que pra eles o Otto cometeu um ato super hostil contra o líder da Coreia do Norte, quanto eles achavam até que o Otto era um espião, que ele estava ali pra fazer alguma coisa. Eles não tiveram provas de nada, a única prova que eles tinham era um circuito do Otto tentando levar o banner, que ele nem levou. Não se sabe por que o Otto teve uma atitude dessa, sabendo como que é o país, por que ele levou esse banner com ele. No seu julgamento foi incluídos vídeos, confissões, a sua digital no banner ali. Ele foi condenado por 15 anos de trabalho forçado por subversão. Eu não sabia o que queria dizer essa palavra, então eu fui pesquisar um pouco no Google para saber o que era. E a subversão quer dizer uma revolta contra a ordem social, política e econômica estabelecida vigente. Pode se manifestar tanto de forma como oposição aberta e declarada, ou como sobre oposição sutil e prolongada. As pessoas que deram entrevistas falando sobre esse caso comentaram que essa audiência dele foi uma audiência para boi dormir. Essa audiência não existe, esse julgamento não acontece, é só mesmo para mostrar ali para a população. Enquanto Otto estava provavelmente sofrendo duras penas, seus pais não estavam medindo esforços para levá-lo de volta para os Estados Unidos. Eles foram em diversos programas de televisão, inclusive para Fox News. Eles deram uma entrevista condenando como ela estava sendo feita a negociação para levar o Otto para casa. Eles acreditavam que eles não estavam se esforçando tanto, que o Otto provavelmente era uma moeda de troca entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que ele poderia ser usado como alguma moeda de troca. E uma dessas declarações, eles estavam sendo tratados como estúpidos porque deixaram o Otto ir até a Coreia, que eles deveriam ter impedido isso, que o Otto teve uma atitude muito estúpida. Eles estavam se sentindo super mal, porque além do seu filho estar ali preso, né, num país que não é dele, num regime ditador, com uma liderança extremamente hostil, eles ainda estavam sofrendo com isso, eles ainda estavam sendo julgados pelo Otto ter ido e eles não terem feito nada, né. Foram diversas mensagens trocadas com o secretário das Relações Exteriores, mensagens com o presidente Trump, implorando para que o Otto pudesse retornar para casa, porém não conseguiram nada. Fred e Cindy
estavam desesperados porque já havia passado quase um ano e não havia notícias do Otto. No dia do seu aniversário, em 12 de dezembro, eles acenderam lanternas estilo chinesas e soltaram sentido Coreia do Norte, na esperança de que o Otto recebesse aquilo. Eles declararam ali o amor pelo Otto, dizendo: Otto, eu te amo. Em alguns sites falam que eles já estavam desesperançosos, que provavelmente o Otto já havia sido morto, porque não tinha mais notícia do Otto, ninguém falava mais sobre nada. Se passaram 17 meses desde a sua prisão. O médico Mike Flukgen, sobrenome super difícil, não consegui falar, da Força Aérea Americana, ele foi chamado para fazer uma missão difícil. Ele acabou não informando a família dele que ele estaria indo para a Coreia do Norte, somente informou que estaria fazendo um resgate na Coreia, para que seus parentes não ficassem apreensivos com aquela missão dele. Então, eles fizeram um plano super difícil de viagem. Uma delas, eles desceriam até Sapporo para fazer o reabastecimento no Japão. Chegando lá, o Japão não queria deixar eles embarcar do Japão direto para a Coreia. Eles queriam que eles seguissem outro plano de viagem. Como o Japão não tem uma relação boa com a Coreia, eles não queriam se meter nisso. Então, depois de longas negociações, a torre de comando japonesa autorizou o embarque, ajudou eles chegarem até a Coreia do Norte. Quando estava chegando bem próximo, a torre de comando disse adeus, boa sorte, que a Coreia do Norte ficava ali na frente, que eles estavam se despedindo ali, e desligou o rádio. O clima estava bem tenso. Quando eles desembarcaram no Hospital da Amizade, eles foram até a recepção, falaram que tinham ido buscar o Otto. Eles chegaram no quarto do Otto, o Otto estava inconsciente, com os olhos abertos. Ele fazia como ele abria e fechava os olhos, mas de uma forma voluntária, mas não reagia a nenhum comando. O Otto estava cego, surdo, ele respirava com a ajuda de aparelhos, ele era alimentado por sonda. O Otto não estava mais ali, presente mentalmente, né, porque já não havia vida ali. Eles conversaram com a equipe médica para saber o que tinha acontecido, eles levaram um tradutor e eles conversaram ali para saber o que havia acontecido com o Otto, por que ele estava daquele jeito, o que aconteceu. Eles não tinham explicação, né? Eles negaram que o Otto havia sido torturado. Eles disseram que o Otto contraiu botulismo, que é uma bactéria nos alimentos. O Otto não chegou nem a ir pro trabalho forçado, a cumprir sua pena. No segundo dia que ele foi julgado, ele contraiu essa bactéria, ele ficou muito mal, deram um remédio para ele para dormir e ele não voltou mais. Ele entrou em coma a partir daquele momento, levaram ele para fazer diversos exames, tratamentos, e o que foi constatado foi que ele tinha contraído realmente botulismo. Claramente, o médico ali não acreditou na sua justificativa, viu o resultado de exame, eles mostraram o exame de imagens do Otto e claramente ele tinha perdido muito tecido cerebral, ficou há muito tempo sem respirar, provavelmente mais de 4 minutos para que ele perdesse tanto tecido assim cerebral. Eles pediram para que eles pudessem levar o Otto embora. Tiveram notícia que o Otto precisaria passar por um novo julgamento para que ele fosse liberado. O Otto foi liberado para que pudesse voltar para casa. Eles começaram a juntar as coisas do Otto, mostraram ali seu passaporte, as coisas que estavam na sua mala. Naquele momento eles não queriam saber disso, eles só queriam levar o Otto de volta para casa em segurança, né? Então eles embarcaram novamente com o mesmo roteiro. Então durante a viagem o Otto estava muito agitado, o barulho da turbina do avião deixou ele muito agitado de verdade, começou a se bater. A equipe médica que estava ali teve uma reunião em que eles queriam decidir como seria feito, né? Se o Otto chegaria para os pais dele daquela forma agitado, ou os pais deles preferiam que ele chegasse adormecido, mas tranquilo, né? Então o que foi decidido foi que eles dariam calmante pro Otto quando eles estivessem chegando. Foi assim que eles fizeram, eles deram calmante pro Otto. Mas quando eles estavam chegando na torre, tinha muita gente na porta, muitas equipes de reportagem, e que era melhor eles embarcar em outro aeroporto ali em Ohio também. Então quando os pais do Otto chegaram até a escada, o Otto estava se debatendo muito, super agitado. A hora que ele escutou a voz dos seus pais, ele abriu o olho. E ele estava em coma, ele não tinha atividade. Então, em 13 de junho de 2017, o Otto pôde ir para casa. Mas ele não voltou como foi. O que pode-se ver, ele sendo transportado em uma maca com tubos de alimentação, oxigênio em estado vegetativo.
ele foi entregue aos seus pais cego, surdo e com uma cicatriz enorme na perna. Saindo dali, o Otto não conseguiu ser transportado na maca, ele foi carregado pelos braços. É uma única foto que tem dele assim, saindo do avião, mostra nitidamente o tubo de respiração. Ele careca, ele era outra pessoa, tinham raspado o cabelo dele. Ele foi direto para o hospital em Cincinnati. Chegando lá, fizeram diversos exames de imagem, inclusive a ressonância magnética, em que mostrava uma grande perda de tecido cerebral. O médico concluiu que ele estava realmente cego, surdo, ele não respondia a nenhum estímulo, ele abria e fechava os olhos voluntariamente, mas não tinha nenhuma atividade cerebral ali. Ele estava realmente respirando por ajuda de aparelho. Eu vou deixar aqui a foto dele, como foi seus últimos dias de vida. Ele durou 6 dias com vida. Seus pais decidiram desligar seus aparelhos e aí sim o Otto acabou falecendo. Os seus pais, não se sabe porquê, não quiseram fazer autópsia, mas o que se pôde perceber ali nos seus exames superficiais foi que não havia nenhum indício que o Otto havia sido torturado. Eu acho que o tratamento médico que foi feito nele ali foi realmente muito bom. Fizeram algo para que não mostrasse a tortura que ele passou. Os seus pais pediram ao dentista, né, os seus últimos raios-x da sua arcada dentária, e o que pôde perceber foi que os seus dentes estavam realinhados. Provavelmente usaram tanta força ali na sua boca que realinhou os dentes. Para vocês terem uma ideia, o dente dele parecia que tinham sido arrancados e colocados de volta. Acho que isso deve ser impossível, mas não eram os mesmos dentes que saiu para os Estados Unidos há 1 ano atrás, né? Então, seus pais estavam completamente enlutados. Eles lutam até hoje por justiça. Então, após a sua morte, o médico Dr. Daniel Menter informou que o que causou a sua morte foi encefalopatia anóxica grave. Provavelmente, então, foi isso mesmo. Ele ficou de 4 a 20 minutos sem oxigênio no cérebro. Não se sabe o motivo que foi, mas que não havia nenhum indício que tinha toxina botulina no seu organismo. Então, provavelmente não foi isso que aconteceu. A Coreia ainda nega que eles sejam causadores da morte do Otto. Ele foi enterrado na sua escola. Colocaram diversos laços na cor branca e azul, que eram as cores favoritas dele. As pessoas que estavam ali estavam bem comovidas, seus irmãos carregavam seu caixão. E assim foi a despedida do Otto. Em abril de 2017, os pais do Otto abriram um processo contra a Coreia do Norte, os culpando pela morte dele. A ação foi apresentada em uma corte federal do Distrito da Colômbia. Segundo informou a imprensa local, o documento continha mais de 22 páginas. A família acusa o regime norte-coreano de torturar brutalmente em assassinato. Em dezembro de 2018, eles ganharam a ação onde a justiça americana pede 500 milhões de dólares americanos pela tortura, prisão e sequestro que resultou em sua morte. A Coreia do Norte, por sua vez, nega todas as acusações e ainda diz que quem deveria pagar uma indenização para eles seria os pais de Otto. Em janeiro de 2022, um juiz federal em Nova York ordenou que mais de 240 mil ativos bancários norte-coreanos apreendidos em um navio sejam pagos à família de Otto Ambier. Gente, então é isso. Eu finalizo aqui esse caso super triste. Jamais saberemos, eu acredito, o que aconteceu com Otto. Eu acredito, na minha opinião, que ele foi realmente torturado. Eles estão muito acostumados com isso, então eles fizeram alguma forma que ali não aparecesse nos exames, né? Não ficassem marcas. Espero que vocês tenham gostado. Esse caso ele é bem triste. Eu acho que vai ser bem difícil a gente ficar sabendo o que realmente aconteceu ali. Se teve tortura, se não teve. Eu acredito, na minha opinião, que teve. Eles são muito acostumados com isso, então eles usam alguma técnica para que não fique aparente nada no corpo. Não saberemos porque o Otto tomou essa atitude, se realmente ele queria levar algum souvenir. O seu colega ali que acompanhou ele na viagem declarou que ele não conseguiria imaginar o Otto tomando qualquer tipo de atitude contra o líder ali da Coreia do Norte. Ele chegou a comprar diversos souvenirs ali. Se acredita que ele queria levar mesmo como uma lembrança da Coreia. Uma lembrança estranha, mas uma lembrança. E aí, gente, vocês já conheciam esse caso? Comenta aqui o que vocês acharam. Se realmente a Coreia do Norte eles são responsáveis pela morte do Otto. Temas pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!